Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é o genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos, meus irmãos em Deus, que a paz esteja presente no coração de cada um. Sejam todos abraçados por esta casa maravilhosa, os trabalhadores, que Deus esteja no coração de cada um. Então, meus irmãos, neste momento, vamos nos acalentando, deixando os problemas lá fora, pensando em Deus nesse momento. É o momento da prece. Esse é o momento da prece. Vamos irradiar Deus nesse momento. A presença do Pai no coração de cada um. Cada um tocando. Só lá onde você consegue saber que Deus está no teu coração, porque a sintonia de Deus com você é muito particular. Então, meus irmãos, saibamos nesse momento, com a fé que a gente tem no coração, saber pedir e saber agradecer a Deus por tudo que a gente tem e tudo que a gente adquire nessa vida com a presença de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome. Alimente com Teu amor, Senhor. Nos dê força, nos dê coragem para nós vencer as batalhas do dia a dia. Olhe por nós, olhe para todos os nossos irmãos fadigados nesse mundo, perdidos, sem saber o que fazer,
muitos perdendo a vida, perdendo o amor de viver, perdendo a razão. Então, meus irmãos, abraçamos nesse momento com oração para a gente chegar só aonde o poder da oração consegue, com amor e com fé. Deus Todo-Poderoso nos ilumina, nos guia e nos traz sempre a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E livre-nos, Senhor, de todos os mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa oração, Senhor, vamos dar início à palestra da noite de hoje. Vai ser dirigida pelo nosso irmão Fernando, nosso parceiro de jornada, amigo da casa e amigo de todos. Que Deus te ilumine, te guie. Nosso amigo do Consolador Prometido. Tudo de bom. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Deus nos envolva. Tem alguém vindo pela primeira vez na noite de hoje? Sim? Então eu vou pedir desculpas para vocês se a minha fala for cansativa, exaustiva. Eu vou pedir desculpas porque o meu tom de voz vai acalmando, relaxando, e daqui a pouco vocês vão começar a relaxar, fechar os olhos, adormecer. Não se preocupem, neste momento eu já estou influenciando vocês e já estou dentro da sua mente, controlando vocês. Então fiquem atentas, né? Porque isso é normal de acontecer. O meu tom de voz é esse, vai tranquilamente para relaxá-los mesmo, tá? Muito bem. Gente, olha só, para falar a verdade, eu me preparava hoje para falar sobre epífise, né? Essa usina poderosa que nós temos, a usina real do que somos, né? A glândula pineal. E o amiguinho, como sempre, né? Me lembrando de que nós estamos no setembro e mais do que nunca nós poderíamos falar do suicídio. Eu, como teimoso, né? Ouvindo, ainda entrei em contato com o Laércio, perguntando ao Laércio, 2 temas, epífise ou suicídio? Ele esperava que ele escolhesse um. Ele muito tranquilamente me disse assim: irmão, escolha aquele que você achar melhor. Eu confesso para vocês que daí eu tive que voltar atrás e me preparar para falar sobre o suicídio. Ok? Essa ação foi tão rápida que eu preparei 32 páginas, é um livro para falar sobre o suicídio. Nós vamos até mais ou menos meia-noite, 11h30 por aí, eu prometo que eu termino, tá? Bom, peço desculpas também porque nessa pressa eu esqueci de preparar um material em JPE para a gente reproduzir aqui e vocês acompanharem principalmente esses dados que são alarmantes realmente. Olha só. Então, o aumento de suicídios, automutilação e problemas psicológicos entre os jovens brasileiros ou pessoas de diferentes idades em depressão é assustadoramente preocupante. Anualmente, mais de 700 mil pessoas por minutos, segundo a agência de notícias que fez um trabalho no Senado e Câmara dos Deputados para levantar essa questão do suicídio. Embora alguns estudos digam que a cada 30 minutos em 2022, 2021, é sem sombra de dúvida um número que deve nos preocupar a todos, até porque o problema do suicídio está muito mais perto do que possamos imaginar. Se não o suicídio, as tentativas. É a segunda causa de morte entre jovens de 13 a 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Paz, meus senhores, que na segunda-feira à noite estamos no sofá, na sala, eu e a minha filha de 18 anos sentada e de repente ela diz: pai do céu,
olha aqui o que a fulana fez. A amiga dela, que mora no começo da nossa rua, havia se picotado toda, picotou todo o braço com o auxílio de um garfo. Eu não acreditei. Meu Deus do céu, isso aqui é real? Ela, sim, pai, ela acabou de fazer isso. Então eu pedi o celular emprestado da minha filha e comecei a conversar com ela como se for a minha filha, buscando exatamente o porquê daquilo. E ela me explicava de que o padrasto, porque era o padrasto, não havia, a mãe não estava em casa durante o dia, né? E ao meio-dia ela estava com muita ânsia de vômito, não almoçou. Chegou à noite, o padrasto, por disciplina, né? Achando que estava disciplinando-a, disse a ela que, como ela não havia almoçado ao meio-dia, ficaria sem a janta. Ela foi para o quarto, se trancou, e em razão exatamente deste que pode ser o gatilho de outros problemas atávicos, de outros problemas anteriores, ela simplesmente se picotou toda. Detalhe importante: passada esta segunda-feira, na terça-feira ela foi para a aula, porque ela estuda junto com a minha filha, e eu muito preocupado se a mãe já havia tomado alguma atitude com relação àquilo. E ela simplesmente disse que não, por quê? Porque antes de sair não tem nada, eu só estou com frio, você está... E aí fico sabendo depois que essa já não era a primeira vez, ela já fez isso diversas vezes, mas sempre escondendo da mãe. Bom, este é apenas um caso de tantos outros casos que nós encontramos ao nosso entorno. Aumento dos casos de depressão e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, né, entre crianças e adolescentes segue preocupando os especialistas. 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos e uma a cada 4 crianças, ou uma a cada 4 crianças já apresentou indícios de transtornos ou de depressão. De modo geral, transtornos mentais são caracterizados por mudanças no padrão de comportamento que trazem prejuízos nas atividades diárias. Quando o indivíduo muda a sua conduta e do contato social de forma repentina, comentários como "eu prefiro morrer do que passar por isso", uso de roupas de mangas longas, né? Mesmo quando está calor, comportamento que pode indicar marcas de automutilação nos braços ou nos antebraços, diminuição do rendimento escolar, ansiedade, solidão, estresse, fatores decorrentes tanto do isolamento social quanto dos lutos e perdas de amigos ou familiares, ou ainda por influência da rede social. E é aqui que eu gostaria de chamar a atenção, porque, vejam, nós temos que estar presentes ao que acontece na vida diária dos nossos filhos, que é muito comum eles estarem trancados nos quartos ou em algum cômodo da casa e simplesmente estarem interagindo com pessoas completamente diferentes do seu ambiente normal. E, consequentemente, estão adquirindo uma cultura que não é aquela que nós estamos educando, que não é aquela em que nós estamos no dia a dia tentando mostrar aos nossos filhos. Isso é muito curioso, porque a Organização Mundial da Saúde chegou a conclusões estatísticas de que os homens se matam mais do que as mulheres, na proporção de 3 homens para cada mulher. Os homens se matam mais do que as mulheres. Contudo, na tentativa, as mulheres lideram. Elas são 67% dos casos, ao passo que os homens totalizam 33% nas tentativas de suicídio. Por faixa etária, os idosos se suicidam mais, porém, os jovens são aqueles que mais tentam pôr fim à vida. Apesar desses números alarmantes, pouco se fala sobre o tema porque muitos acreditam que isso é um tabu. Parece que quanto mais a gente fala de suicídio, mais casos acontecem. Inclusive, entre a imprensa, só para vocês terem uma ideia, entre a imprensa, é consenso entre os profissionais de imprensa de que não se publique matérias de cunho suicida. Ou seja, não se cite na imprensa,
para não alertar e para não motivar outros a fazerem o mesmo. Com o intuito de acabar com esse tabu, foi criado o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade no Brasil e no mundo, bem como as suas formas de prevenção. Em apoio a essa iniciativa, a FEB criou a campanha Em Defesa da Vida, Suicídio Não, que é o nosso tema de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no capítulo 5, o item 14, Allan Kardec diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Esta campanha da FEB pretende alertar a todos, não somente aos jovens, mas a todos nós, a realidade da vida. Mas a realidade da vida que segue após a morte do corpo físico, levando-nos a entender de uma vez por todas que todos nós somos espíritos imortais, mormente ou atualmente utilizando-nos desta roupagem física que nos dá a oportunidade de estagiarmos nesta escola redentora, nessa escola do orbe terreno, para repararmos e provarmos o nosso conhecimento diante das sagradas leis divinas. Então, isso nos convida, acima de tudo, a termos a consciência desperta e, mais do que isso, fazermos a nossa parte como verdadeiros espíritas, levando onde quer que estejamos o conhecimento da realidade da vida. A vida, portanto, deve ser valorizada, porque nós não temos noção da quantidade. São bilhões de espíritos implorando a chance de estarem nesta escola onde nós atualmente estamos. E quando eu digo implorando, muitas e muitas vezes no atendimento fraterno, nós temos exatamente essa manifestação do jovem, dizendo, mas eu não pedi para estar aqui. Não, realmente você não pediu, não. Você implorou porque você entrou numa fila e teve que atender uma série de demandas, de estudos e mais estudos, quanto da necessidade de você estar aqui. E se você está aqui, e se nós estamos aqui, é porque verdadeiramente nós temos débito do passado, do pretérito, e precisamos ajustar. E aprendendo com esta doutrina a transformação necessária para sairmos de nós mesmos. E aí vem a epífise. Olha que legal, né? Uma glândulazinha pequenininha, lá no fundo do nosso cérebro, e que na verdade se transforma numa usina poderosa que nós não temos a consciência. Ato posto, quando verdadeiramente nós fazemos o bem, quando nós vamos adquirindo os nossos valores, esta luzinha pequenininha lá vai se transformando, que de tal forma na espiritualidade somos acessados, os espíritos nos veem através exatamente do brilho, da manifestação desta glândula, porque é a glândula que nos liga à espiritualidade, transmuta sentimentos, nos passa exatamente aquilo que verdadeiramente somos, de real, é uma foto clara do que somos efetivamente. E ela é uma usina transformadora, é uma usina poderosíssima, que através desses capacitores vai dando-nos, tanto ao corpo físico quanto ao corpo espiritual, a motivação, o ensejo da nossa vida, quando verdadeiramente estamos focados para isso. Então, na medida em que nós saímos de nós mesmos e vamos nos transformando, esta glândula vai ampliando a sua luz, é um farol, uma usina gerando luz. Que coisa linda, né? Poético, sem sombra de dúvida. Mas de outro lado, quando nós temos pensamentos depressivos, depreciativos, da mesma forma esta usina está gerando eletricidade.
ela está gerando eletricidade negativa. Portanto, esta luz está se apagando. Daí vamos entender a assertiva do Cristo quando ele nos diz: vós sois a luz, que brilhe a vossa luz. Olha só, Jesus nos dizia que brilhe a vossa luz. Mas de que forma eu vou fazer brilhar esta luz, se não saindo de mim mesmo e fazendo a verdadeira caridade? E o que é a caridade, como Jesus a entendia? Questão 886 do Livro dos Espíritos. E a nossa buzina de alerta, como eu sempre brinco, né? O BIP: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é fazermos o bem, sempre, 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 sem esperarmos absolutamente nada em troca e nem qualquer tipo de julgamento. Fazermos o bem. Indulgentes, sermos indulgentes compreendendo que nem todo mundo está neste grau de compreensão, nem todo mundo estarta para esta realidade como nós fizemos. Então muitas e muitas são as críticas, muitas e muitas são as pessoas que vão nos fazer desistir ou tentar nos fazer desistir ao longo da nossa caminhada. Que mantenhamos o foco no sucesso nosso como estagiários desta escola. A exemplo de um aluno que passa para o ano seguinte. Depende de nós tão somente o sucesso ao final desta empreitada encarnatória ou o fracasso. Nesse sentido, olha só, voltando ao tema suicídio, o depoimento de um jovem de 16 anos traduz exatamente a forma de sentir e viver uma dor nesse contexto. Diz ele: quando eu estou à beira de um suicídio, diz o jovem, a vida perde o sentido, o mundo ao seu redor fica sem graça. Você sonha com a possibilidade de fechar os olhos e acordar num mundo totalmente diferente, no qual suas necessidades sejam saciadas e você se sinta outro. O desespero beira um insuportável. A cada dia o sofrimento físico ou emocional fica mais intenso e viver torna-se um fardo pesado e angustiante. Sua dor parece incomunicável, por mais que você tente explicar, tente também expressar a tristeza que sente, ninguém parece escutá-lo ou compreendê-lo. Transcrito isso, desci, quarto do meu filho de 18 anos fica na parte de baixo, desci, levei a ele e pedi que ele fizesse uma interpretação, e ele diz assim: pai, muito simples, você já ouviu aquela frase, quanto mais você olha para o vazio te olha de volta? Não, nunca ouvi. Como não, pai? Olha só, essa frase vai dizer tudo sobre o tema que tu vai trabalhar, porque olha, quanto mais você olha para o vazio, mais o vazio te olha. Então, para analisar isso, ele diz assim, ó, quando se fala em depressão, pai, para o jovem principalmente, entenda, ó, a sensação do vazio de um vazio existencial, como se a vida não tivesse sentido, ou você não tem um sentido para viver, como se o ato de viver doesse e não fosse necessário. Olha só, a vontade, diz ele, chama para o vazio, a vontade chama para o vazio, é o querer estar no vazio. O suicídio é a consequência de quem está com esta vontade há muito tempo. E aí, diz ele assim, frisa bastante uma coisa que eu vou te falar, pai. O ato de proibir e privar aquilo que deixa o jovem, o adolescente feliz, tem levado muitos, mas muitos dos meus amigos principalmente, ao vazio. E não é diferente o que você está fazendo lá no Centro Espírita, eu tenho feito através da rede social com os meus amigos. Não é um, dois, são vários casos de atendimento que a gente faz, pai, em razão exatamente deste podar. Os pais não compreendem, não entendem verdadeiramente. Se fala muito em indulgência, mas muitos pais não compreendem, não respeitam a vontade dos filhos. Eu digo, sim, filho, mas há um detalhe importante, veja só, há vontades que necessariamente não vão te levar a um bom caminho, né? Ele diz, pai, legal
que nós temos a oportunidade de conversarmos. Nem todo mundo, nem todos os adolescentes têm essa oportunidade. Aliás, esta é a falta de entendimento, a falta do diálogo, da compreensão. Os pais não param para escutar. Poxa, os pais não param para escutar. Meu filho, e eu? Para, pai, não, dá um tempo. Eu digo, não, mas eu preciso saber disso. Não, olha só, quantas e quantas vezes nós sentamos, nós conversamos, tanto que a gente está fazendo isso aqui agora. É esse diálogo que a gente tem que muitos dos meus companheiros não têm nas suas casas. É esta dificuldade de podermos expressar exatamente aquilo que está passando no nosso interior, o que estamos sentindo. E aí ele comentava uma coisa muito interessante, ele diz assim, para muitos dos meus colegas, eles são um peso dentro das suas casas. Mas como um peso? Sim, porque olha só, entenda da seguinte, seja a situação econômica, social que você está vivendo, normalmente os pais chegam cansados e manifestam isso. Quando não estão cobrando diretamente deles e dizendo isso. Ou seja, fica essa marca lá para eles, o peso. A responsabilidade, eles são culpados. Eles são culpados. Eles se colocam nessa situação e muitas vezes vivem essa situação. Porque eles se sentem culpados. São um peso. E aí eu lembrava de um atendimento fraterno que fizemos que a menina dizia exatamente isso. Ela manifestava, eu sou um peso para os meus pais. Mas como você é um peso? Você é a alegria dos seus pais? Não. Todos os dias o meu pai está deixando muito claro que eu sou um peso, está na hora de eu sair de casa. Mas veja, entenda da seguinte forma, muitas e muitas vezes o teu pai está te provocando para você ter a iniciativa de correr atrás das coisas. Não, mas é diferente. Se ele chegasse e me dissesse, bem como tu estás me dizendo agora, seria diferente. Portanto, o que nós percebemos é que falta o diálogo, o entendimento. Voltando àquele exemplo da amiga da minha filha, faltava a ela também a oportunidade de dizer para o padrasto, não, eu não vou almoçar, porque eu estou com ânsia de vômito, eu estou com algum problema no meu estômago, eu não estou passando mal, eu estou passando mal, não estou passando bem, né? Então estou com algum problema, mas ela não manifestou. Para ele, a leitura que ele fez do quadro é que ela não queria almoçar, ou seja, estava fazendo pouco caso daquela comida. Vejam, são essas situações que ocorrem no dia a dia, os equívocos ao longo do processo de comunicação, que nos faz termos leituras diferentes de atos e fatos que nos acontecem. O suicídio não tem explicações objetivas. Agride, estarrece, silencia, continua sendo motivo de vergonha ou de condenação, sinônimo de loucura, assunto proibido nas conversas com filhos, pais, amigos e parentes. Existe um mito de que pessoas que falam em suicídio só o fazem para chamar a atenção e não pretendem de fato terminar com suas vidas. Falar sobre isso pode ser um pedido de ajuda. Algumas das frases mais comuns, não aguento mais, eu queria sumir, eu queria morrer. Então, se você ouvir um parente ou amigo falando algo desse tipo, preste muita atenção, tire o tempo, ouça, tão somente ouça. Nós temos 2 ouvidos para ouvirmos, uma boca para falar. Freie a boca. Ouça muito mais do que falar. A depressão severa continua sendo a maior causa do suicídio. Por isso é preciso ficar atento quando a pessoa demonstra zero interesse na vida ou nos relacionamentos sociais também. Para o deprimido, o mundo deixa de ser colorido. Ele é preto e branco. Ele tem baixa autoestima, desinteresse por todos e fica muito fechado nele mesmo. A pessoa se isola dos outros e não vê motivos para continuar viva. É um sinal de alerta que a pessoa precisa de ajuda urgente. E quando é manifesto exatamente a questão, como meu filho fazia essa leitura, né? Tantos e tantos adolescentes dizendo, eu não pedi para estar aqui. Nós imploramos. E é isso que nós precisamos fazê-los entender, né? De que muitas e muitas situações em que nós estamos vivendo é aqui, agora, nesse quadro, nessa escola que nós temos a oportunidade de refazermos os equívocos do pretérito. A depressão é uma doença grave que se trata corretamente,
tem cura sim, né? São várias as causas da doença e em muitos casos seu aparecimento está associado a fortes impactos vividos, como perdas principalmente, né? Ou por outra, alguns sintomas que a gente precisa prestar atenção, alguns gatilhos, né? Que eclodem tentativas de suicídio, principalmente entre os jovens, ó. Necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, como cobranças consecutivas. Você vê na fala dos pais, por exemplo, o pai não tem essa percepção, a mãe não tem a percepção. Ela vai chegar e vai dizer: fulano, levanta, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, vagabundo. É a forma de expressar. Mas se isso fosse dito uma vez, no outro dia chegássemos lá, sentássemos com o nosso filho, me desculpe, ontem eu estava nervoso, estava tenso, né? Que o pai quer que você tenha a motivação para sair do quarto, para buscar algo lá fora, mas não esqueça que quando nós estamos falando isso para o nosso filho, nós temos que dar o exemplo, porque ele aprende através do exemplo. Por mais que o adolescente critique a forma de ser e de manifestar, ou da forma de tratar do pai ou da mãe, ele acaba fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós ensinamos pelo exemplo, os nossos filhos nos seguem. Então vamos dar um bom exemplo, exatamente através do diálogo, e lembrando, posso chamar a atenção dele agora, mas depois eu vou vir naquela conversa fraterna, amorosa, explicando exatamente como. E aí, vou de novo na conversa fraterna, amorosa, vou plantando o amor, porque a chamada eu já dei. Deixa o tempo para a consciência. Eu sempre, na universidade, eu sempre lembrava aos alunos, né? Quando você tem algo importante para dizer, isso a neurolinguística já trabalha, né? Quando você tem algo importante para que fique gravado na memória de alguém, fale e dê 1 minuto para o cérebro gravar. Silencie. Portanto, silencie aquilo, a chamada que você deu. Por exemplo, um exemplo bem simples. Aqui não é lugar de meia. O que ficou gravado no teu cérebro? Aqui não é lugar de meia. Está gravado lá. Todas as vezes que vocês chegarem aqui próximo, olharem exatamente para esse local onde eu apontei agora, vocês vão lembrar: aqui não é lugar de meia. Não preciso falar mais nada. Está gravado já. Muito bem. Então, olha só. Alguns sinais que podem estimular o pensamento suicida: necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, depressão, abusos sexuais, drogas, separação dos pais, ausência dos pais, atração por pessoas do mesmo sexo, término de relacionamentos, rejeição pelo grupo social, problemas de identidade sexual e nos relacionamentos interpessoais, isolamento social, bullying, face a face ou pela internet, modelo de personalidades cultuadas, influência fanática e outros que nós poderíamos citar. Mas eu quero pegar aqui o exemplo do bullying, trazendo uma situação que nós vivemos dentro da nossa casa. A filha com 15 anos, na escola, com dificuldade da matemática, com dificuldade de pegar algo em matemática. O menino ao lado dela gritou lá do fundo da sala, diz assim: sua burra! E ela, assustada, ela foi pega de surpresa, se assustou. A outra repetiu: sua burra! Como é que tu não entende isso? E ficou o silêncio. O que ficou gravado no cérebro? Pois é. Só para resumirem rapidamente, nós tivemos que tratá-la com um psicólogo, psiquiatra, né, levá-lo, para que pudéssemos nos auxiliar para essa sequência. Quando não estava dando efetivamente o resultado foi o tempo do pai sentado. Aí é o pai, não é a mãe. Aí é a presença do pai, né? Olho no olho e falarmos: filha, esse foi o exemplo que você teve dentro da escola do que a vida está te fazendo lá fora. Aqui você só tem amor, só tem recebido amor, né? Pai sempre fazendo as suas vontades, a mãe também, sempre. A vida vai te dizer muito não. E a vida vai te chamar de N coisas, N situações. A vida lá fora. Portanto, a escola está te dando agora a oportunidade desse exemplo, né?
Aprenda, passe por cima disso. Essa marca não pode ficar lá dentro, porque senão é uma mágoa que vai ficando encravada lá dentro de você. Bote para fora isso. Aí ela me abraçou, chorava. Deixei chorar. Silêncio total, ela abraçada, apertada. Daqui a pouco ela para. Deu, pai, agora já deu. Ótimo. Agora nós suplantamos esse momento e partimos para outra. Certo? Certo. Então vamos juntos. Estamos juntos. O pai e a mãe estão sempre juntos com você. Perfeito? Beleza. Então, olha só. Alguns outros gatilhos, rapidamente. Culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, estresse, fim de relacionamentos, baixa autoestima, sentimentos de desesperança e incapacidade de enfrentar e resolver problemas. Durante a adolescência, várias circunstâncias podem desencadear tentativas de suicídio. Os adolescentes são mais propensos ao imediatismo e à impulsividade. Ainda não têm plena maturidade emocional e, dessa forma, encontram maior dificuldade para lidar com o estresse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os idosos, como eu já disse, são o grupo de maior risco para o suicídio, mas os jovens estão nas tentativas. E aí, na visão espírita, tecnicamente o suicida sofre quando chega no mundo espiritual, mas depende de muitas circunstâncias. Hoje nós vemos a depressão como uma pandemia. Primeiramente, o indivíduo é a vítima de um surto e suicida-se. É diferente daquele indivíduo que, desgostoso com problemas financeiros, sociais ou emocionais, planeja o suicídio. Allan Kardec, com muita propriedade, diz que a intenção é o mais importante. O sofrimento para quem interrompe a vida por um surto, por um problema por ele passado, é muito grande. Mas nunca nos esqueçamos do amor de Deus. Deus tem sempre misericórdia, principalmente daqueles que não têm resistência para suportar as provações. E só para lembrarmos, o suicídio é como um prisioneiro que foge do presídio. Ele foge do presídio e é recapturado, vai ter uma pena muito maior. Suicida acontece a mesma coisa. Então, como é que nós podemos ajudar? É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus, compartilhar informações. Seja um ombro amigo nesta hora, aproxime-se e diga, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? E se prepare para ouvir. Ter paciência e saber ouvir sem fazer críticas, dar conselhos ou censurar, pois quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar, apenas ouvir. Não desafie quem já tentou se matar, não faça desafio, porque se você desafiá-lo, ele vai consumar o ato. Não critique dizendo do que está reclamando, você tem tudo para ser feliz. Isso pode deixar a pessoa mais desanimada ainda e mais triste e se sentindo culpada, Então nunca subestime a capacidade dela de realmente cometer o ato. Nunca diga que está sem tempo. Tenha cuidado com as palavras, Tire o tempo, não esqueça, não existe essa história assim. Os filhos foram nos colocados sob a nossa égide, os nossos cuidados, para nós os educarmos. Não é a escola que educa, a escola instrui. Nós somos os educadores. E a educação é um processo contínuo, é a formação de caracteres, é um conjunto de hábitos. O que temos que nos questionar é exatamente que hábitos que nós temos dentro da nossa casa. Que hábitos que nós temos, por exemplo, em falarmos, em conversarmos, de que forma nós conversamos, nós tratamos os nossos filhos? Com o respeito, com o carinho, com a atenção? Ou provocamos o bullying? Estamos sempre os instigando, os provocando. Estamos criando este ambiente que a doutrina nos assevera de paz e harmonia? Meu filho dizia exatamente nessas tentativas de suicídio, o que o jovem está buscando é uma paz. Mesmo ele dizendo, não quero mais viver, mas ele está buscando a paz. Significa que ele não está em paz consigo mesmo. E nós vivemos num processo contínuo, tantas e tantas vezes passamos por experiências desta natureza. Esquecemos-nos de que esses problemas que surgem momentaneamente desaparecerão com o tempo. Não mantemos nosso foco lá no futuro, no sucesso da nossa caminhada, quando deveríamos estar fazendo isso. Então, o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos diz que na espiritualidade, falta a consciência de muitos destes que foram suicidas,
de que diante deste problema, esse problema era tão pequeno que se olhassem o futuro, não teriam cometido aquele ato e se arrependido lá do outro lado, sofrido tanto quanto sofreram. Memórias de um Suicida, por exemplo, tem a passagem exatamente, o autor trazendo a passagem, o autor espiritual trazendo todo o sofrimento que demanda lá do outro lado. Vale a leitura para podermos aprender e principalmente para podermos nos calçar para o auxílio, nos preparar para o auxílio desses sofredores. Mas entendamos, não são só os jovens que passam por este momento. Muitos de nós passamos, muitos de nós vivemos. Interessante que enquanto nós conversávamos, eu, a minha esposa e o meu filho, antes de vir para cá, a minha esposa disse, não, mas eu também já passei por isso. E a minha esposa está depois dos 50. Então ela diz assim, mas eu também passava os domingos, eu entrava num tédio me perguntando assim, por que estudar? Por que estudar se eu vou morrer daqui a pouco? E eu fiquei pensando comigo mesmo, fazendo aquele trabalho laborativo, interrogativo neste momento. Nossa, interessante, porque eu sempre fui muito seguro de mim mesmo, ao longo de toda a minha caminhada. Eu tive uma infância maravilhosa. Nunca tive problema com relação ao que sou e como estou. Sempre tive a certeza daquilo que quero. Tanto que nós estamos trabalhando essa questão da epífise nas nossas exposições, buscando exatamente esclarecer as pessoas, despertá-las, que nós temos um ímã potencializador que está adormecido dentro de nós, que é a glândula epífise. Há uma passagem, Missionários da Luz, lá, que o Alexandre vai falar exatamente, vai trazer toda essa experiência e ele chama atenção, dizendo, olha, as pessoas não têm consciência de que esse ímã está lá adormecido, quando ele deveria estar desperto para coisas positivas, atraindo coisas positivas. E na medida em que ele está atraindo coisas positivas, nós vamos gerando outras coisas positivas. Entrarmos nesta frequência. E olha só, vamos imaginar a usina de Itaipu agora. A água passando por Itaipu, gerando energia. E imagina aquele movimento grandioso de geração de energia. Isso acontece dentro de nós. Nós temos essa capacidade. Portanto, quando Cristo nos convida que brilhe a vossa luz, eu vos faço um convite poderosíssimo. Que brilhe a vossa luz. Faça brilhar. Você tem essa capacidade infinita. Cada um é diferente. Nós temos capacidades diferentes. Portanto, descubra qual a sua capacidade e faça essa energia gerar, potencializar o teu ser a ponto de você ver o sucesso. O teu foco tem que ser o sucesso. Se desencarnar agora, você chegar no outro lado, vai estar feliz, segura, porque fez o melhor de tudo ao longo da tua caminhada. Tenha foco neste sucesso, independente dos percalços. Os percalços são só os exercícios necessários para nós pararmos, refletirmos e tomarmos as decisões necessárias para as nossas atitudes e atos no dia a dia. Encerrando, convido-os para o seminário Amai-vos e Instruí-vos, da Jornada Regional de União e Unificação Espírita, que acontece no dia 28 de outubro, lá no Parque da Diamante Mais Energia, em Capivari de Baixo, a partir da 1h30 da tarde. Tem o Laércio tem ali, e vocês receberam no grupo da casa, o endereço para fazerem as inscrições antecipadas, porque o local lá é pequeno, a gente precisa fazer a reserva de um número certo para estarem lá, Então faça já a sua reserva. Estarão conosco a Esther Fregosi, que é a antiga presidente da Federação Espírita Catarinense, o Luiz Antônio Berskovitz, que é uma figura, uma candura, um ser incrível, é o nosso atual presidente, a Elaine Cap, que é a coordenadora regional do Evangelho Rede Vivo, do Evangelho Rede Vivo. Portanto, estarão conosco neste projeto, que com a graça do bom Deus está aqui o Laércio, que foi o que apresentou o projeto
a União Regional Espírita há algum tempo atrás, e esse projeto está sendo consolidado com vários companheiros nos ajudando para nós mantermos a união e unificação do nosso movimento espírita. Gente, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Vou terminar mais cedo, prometi até às 11h30, mas me deu fome agora e eu pretendo saciá-la. Obrigado. Então, meus irmãos, depois dessa rogativa, dessa explanação que o nosso irmão nos deixou o problema, nos deixou a solução e ainda deixou uma receita no coração de cada um que a gente consiga levar daqui essa energia de ajuda, essa energia de confraternização, de caridade. Nesse nosso dia a dia que a gente vem passando, quem já não passou nos momentos críticos da vida, depressão, mal-estar, enfim, não só nós, mas um filho, um amigo, um irmão, no trabalho. O que a gente pode fazer, como já foi dito, nos preparar em Deus, deixar essa luz brilhar muito mais no nosso coração para a gente fazer brilhar para essa pessoa que está necessitando de um abraço, enfim, nessa hora, tudo que a gente fizer vem de Deus. Então, vamos nos preparar em Deus cada vez mais para a gente conseguir fazer essa caridade e botar em prática para um dia ele chegar e dizer assim: muito obrigado, se não fosse você, eu estaria em outro mundo. E assim, meus irmãos, com essa energia que está a nos rondar, agradecemos por tudo que Deus nos dá e Deus nos favorece. Esse momento, hoje, ontem e sempre. Muito obrigado, que assim seja, meus irmãos. Fique com Deus, que Deus esteja no coração de cada um. Que assim seja.